Boa noite, meus caros amigos e amigas. Boa noite, família abençoada, paz e bem. Dia 11 de dezembro, quinta-feira de adoração. Procure a sua paróquia, tire 10 minutos para adorar o Senhor. O Evangelho está em Mateus, capítulo 11, versículos do 11 ao 15. E eu convido você, junto comigo, a chamar o Espírito Santo, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Meus amados, o Evangelho está dizendo que João Batista veio com uma missão dada por Deus. Amém? No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? João Batista também vai nos revelar, a seguir no Evangelho, que nós precisamos ser violentos, mas não violentos contra os outros, mas violentos porque nós temos o quê? Nós temos inclinação para o mal, nós temos as nossas más, como é que se diz? As nossas más tendências, né? O nosso coração muitas vezes é mau. É isso que ele está querendo dizer. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Como eu disse para vocês, quais são essas violências, né? Nós temos a violência, não é contra os outros, volto a repetir, mas é a violência contra as más tendências, as más inclinações, como falei antes. Nosso coração, ele sempre tem alguma maldade. Muitas vezes ele tem a tendência, né, para o mal. Nós trazemos, às vezes, essas más tendências, né? Nós temos que sempre estar observando, porque nós herdamos de forma genética, né? Olha, eu sofro de... faço tratamento, né, contra a bipolaridade, mas quando eu vou com a psiquiatra, ela diz: não, agora você alcançou um pouco da normalidade, mas isso aí é de forma genética, não tem, né? Então nós temos o quê? Que praticar o que? A violência, né? Mas não é uma violência que nós temos que açoitar de uma forma, uma forma empírica, açoitar a nossa carne, para que nós possamos acabar com essas nossas más inclinações, né, com essas más tendências. Amém? É acabar com esse coração maldoso, né? Eu sempre digo, na tua família, vou contar para vocês outra história. Na tua família, não tem o avô que fuma, o pai que fumou, aí o filho, né, chega contigo assim: papai, já que o vovô fumou, o senhor fumava, tem algum problema eu experimentar cigarro? É ou não é uma tendência, uma herança que a gente está de alguma forma passando? Então o Evangelho vem nos dizer fortemente que nós temos que se fazer menor, né? Nós temos que observar através das experiências vividas que nós trazemos, que muitas vezes são as feridas da nossa história. Nós temos que o tempo todo estar observando através do Evangelho, porque muitas vezes, por essas más escolhas, que fazemos, às vezes, muitas vezes, cedemos às tentações, né? Então, nós temos que sempre estar observando isso, seguindo o Evangelho.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E são os violentos que o conquistam. Né? Os violentos são aqueles que lutam contra suas más tendências, que lutam, né, com essas inclinações do mal que você tem, que lutam com esse teu coração que às vezes está com algum tipo de maldade. Né? Então, os violentos, ele está dizendo aqui para nós, são aqueles que são os violentos que conquistam, né? Com efeito, todos os profetas, a lei, profetizaram até João Batista. João Batista, então, podemos dizer que foi o último profeta enviado dos céus, né? E João Batista nos mostra que nós precisamos sofrer esta violência, porque nós nascemos com as nossas feridas, as nossas más inclinações, porque devido a isso nós acabamos cedendo às tentações que às vezes saem da nossa cabecinha. Então a palavra está dizendo, meu amado, para mim e para você, que tem que ser violento. Violento, 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 violento. Olhem só, nós trazemos as consequências do pecado original. Né? Nós trazemos essa consequência. E nós não temos o reino dos céus em nós, naturalmente. E muita gente acha que a gente tem o reino dos céus, né? E nós vamos morrer, tu pode fazer o que for, né? Tem muita gente que acredita nisso. Mas, na verdade, nós não temos o reino do céu naturalmente. Nós temos que conquistá-lo, como a palavra está dizendo hoje. São os violentos que conquistam. Mas hoje, meu amado, nós temos que, apesar de nós termos que fazer violência contra nós mesmos, mas nós o quê? Não fazemos. Por quê? Se pergunte por quê. Eu vou falar por quê. Porque nós buscamos conforto. Nós buscamos uma vida confortável. O prazer o tempo todo, o prazer da carne, nós buscamos. Principalmente quando nós estamos com dinheiro. Quando você está com dinheiro, você só pensa nisso. O seu conforto, da sua família, os prazeres. Aí eu fico aqui no WhatsApp, jogando, vendo novela. Eu não sou contra, estou dando um exemplo. E muitas vezes isso acontece. E às vezes para você tirar isso da sua vida, você precisa ser o quê? Violento. A palavra de Deus está dizendo isso. Nós sofremos as consequências do pecado original. E nós não temos o reino dos céus em nós naturalmente. Nós temos que fazer violência contra nós mesmos. E nós, quando estamos por cima da carne seca, nós não fazemos. Isso só para evitar qualquer dor e qualquer sofrimento. O ser humano é assim. Quando ele está por cima da carne seca, ele faz tudo para evitar dor e sofrimento. Ele acha que o dinheiro dele vai evitar tudo isso. E não vai evitar. Amém? A palavra de Deus está nos dizendo isso. Com efeito, todos os profetas, a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias, que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Na comunhão, Jesus se dar o pão, o cordeiro imolado é refeição. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, vias de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Existem homens e mulheres que vivem como animais, não desenvolvem intelectualidade, não desenvolvem racionalidade. A vontade
a força de vontade, não desenvolvem mais virtudes, não tem atributos da alma, nada. Eles estão vazios, são que nem animais ouvindo funk dia e noite. Indo para a balada, fazendo churrasco, sexo desregrado, muitas vezes orgias, traindo, não consegue se controlar mais. São pessoas que não desenvolvem mais apetite, a carnalidade vive dentro deles, vivem como animais. O animal vive para comer, para reproduzir e sobreviver. E assim tem muitos de nós, homens e mulheres, fazendo isso. O ser humano tem alma. A nossa alma, ela é dotada de vontade, de inteligência. Nós temos que alimentar nossa alma com a verdade. E é essa verdade, é conhecendo Deus, lendo a Sagrada Escritura dia e noite. Você concorda comigo? Nós não fomos feitos para viver que nem animais, né? E tá cheio de gente vivendo assim. Temos que educar a nossa carne. E como é que você vai educar a sua carne? Como? Educando seus instintos, lutando, caindo e levantando, buscando confissões. Muita gente não acredita na confissão, muita gente acha que a confissão é desnecessária. Lute. Deus quer ver eu e você lutando, porque nós temos que fazer violência muitas vezes através do jejum, que é outra coisa que para muitos o jejum é loucura, né? Para que eu vou jejuar, rapaz? Eu não tenho mais que jejuar. Não é verdade? O mundo de hoje só busca o conforto. Ele não quer mais fazer penitência. Acha desnecessário. Mas não pode ficar sem um confortinho dele. Sem o ar-condicionado, banheirinho bacana, né? Então, meu amado, o jumento já é um jumento, né? O jejum é um instrumental espiritual. Eu estou falando aqui, mas eu tenho dificuldade para fazer jejum. Mas eu tenho que falar do jejum. Por mais que eu tenha dificuldade de fazer. Às vezes eu não faço. A maioria das vezes eu não faço. Faço geralmente na Quaresma, São Miguel. Mas assim, depois passou as coisas assim, eu vacilo. Não faço jejum. Mas sempre estou aqui trabalhando na minha cabeça. E eu tenho certeza que um dia eu farei jejum. Toda quarta e toda sexta. Amém? Então, nós temos que ter cuidado com essas nossas más tendências, né? Porque em nós elas são fortes, essas más tendências. Concorda comigo? É forte. Por isso, Jesus disse, lute, se eduque para o jejum. Se eduque, meu amado, para o jejum. Pela renúncia, pela oração. Nós temos outros caminhos também. Não sei fazer jejum, eu não sei isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, renuncie a alguma coisa. Se coloque em oração mais, né? Faz penitência se conseguir, faz alguma abstinência. Tenta fazer alguma coisa. Saia do seu marasmo, né? Nós temos que acolher, porque quando você escolhe fazer uma dessas coisas que eu falei, né? Você vai alcançar uma purificação. Não é verdade? Por quê? Porque Deus envia para nós. Quando você faz essas coisas, Deus está contigo. E Ele vai te enviar a purificação que tu precisas, né? Eu creio, você tem que acreditar. Deus envia para nós. Então
acolha essa purificação, porque você vai fazendo a violência saindo de você. A violência saindo não, você vai fazendo as impurezas saindo de você. E você vai ter, vai expulsando também essa tua natureza mimada. Que nós somos mimados, nós somos egoístas, né? Nós queremos tudo do nosso jeitinho, rapaz. Não é verdade? Quem não gosta de fazer tudo do seu jeito? Nós não sabemos amar. Essa é a verdade, uma verdade que dói. Nós não sabemos amar. E Jesus diz, faça violência, porque a nossa natureza decaída é feita para amar de verdade. Que lindo, né? Faça violência, porque a minha e a tua natureza que é decaída, ela é feita para amar de verdade. O reino dos céus, ele se refere ao trono celestial, no qual nós, pecadores, manchados com as nossas más ações, só vamos conquistar mediante a penitência. Só assim nós vamos salvar a nós mesmos. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.